Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor pôs no meu coração nos últimos dias. É uma palavra que até foi divulgada já aí, como introdução, como paternidade espiritual. E você vai se perguntar, o que tem a ver paternidade espiritual com o culto de Tadel, um culto de ensinamento, um culto de aperfeiçoamento? Eu quero te dizer que paternidade espiritual é a direção para que possamos caminhar no reino de Deus, para que possamos exercer tudo dentro do reino de Deus, para que possamos entender quem é Deus em nossas vidas e o que Ele é para nós. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Isaías 64, no versículo 8. Você possa abrir a sua Bíblia na sua casa e possa aí ler comigo esse texto. Em Isaías 64, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. E todos nós, obras das Tuas mãos. Meu irmão, eu tive nesse tempo refletindo com o Senhor nessa palavra, que há algum tempo o Senhor já me deu, e o Senhor veio me revelando algumas coisas dentro dessa palavra, veio me aperfeiçoando alguns entendimentos dentro dessa palavra, que eu queria compartilhar com você nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele, na sua perfeição, Ele nos resgata, Ele nos restaura, para que possamos conhecer o Senhor, para que possamos ter realmente intimidade. Nós pegamos a Bíblia desde Gênesis, Apocalipse, Deus sempre traça um tempo de comunhão, um tempo de busca, um tempo de estar ao nosso lado, junto, né, em relacionamento. Deus é o tempo todo o relacionamento na Bíblia. E nós, como seres humanos, temos dificuldade em entender um pouco o relacionamento. E muitas das vezes nós temos dificuldade em conhecer mais de Deus, em estar mais com Deus, devido à nossa dificuldade em ter um relacionamento. Eu quero te dizer que nesse texto de Isaías, um profeta que foi muito usado por Deus naquele tempo, um homem que entendeu a paternidade de Deus, que entendeu o seu DNA, ele fala aqui para nós que ele relata: Senhor, Tu és o nosso Pai, né? Tu és o nosso olheiro e nós somos obra das Suas mãos. Quando Deus nos forma ali no Éden, Ele, estando ali Pai, Filho e Espírito Santo, Ele deixa bem claro que nós somos a Sua imagem e semelhança. Mas o mundo o tempo todo tenta nos descaracterizar do nosso DNA, da nossa posição. Se observarem nos últimos dias, nos últimos tempos, sempre o propósito do mundo é nos desviar do propósito de Deus. É nos desviar de quem nós somos em Deus, de onde nós estamos localizados em Deus, de onde vem o nosso DNA. Né? O mundo o tempo todo fala: você pode ser quem você quiser. Você pode ser homem, mulher, o que você quiser você pode ser. Até tentaram gerar uma lei agora para que as crianças definam, né, o gênero que ela vai ser quando ela crescer. Mas isso é algo maligno para poder nos distanciar de Deus, para poder não nos deixar identificar de quem nós somos filhos, de quem é nosso Pai e de onde vem o nosso DNA. Algo interessante que eu prego para você sobre DNA, sobre pai, sobre paternidade hoje, mas eu falo nas minhas pregações, eu não tive um pai natural presente, tive muita dificuldade com meu pai, fui um pai que não foi tão presente na minha vida, e mais tarde, ao conhecer Jesus, ao aceitar caminhar com Jesus, ao entregar o meu coração a Ele, eu pude conhecer o Pai Celestial. E é em cima dessa palavra que eu quero trazer ao seu coração essa noite uma revelação que Deus me deu sobre paternidade celestial, sobre caminhar com o Senhor, sobre o DNA de Deus estar presente em nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade em liderar pessoas, a gente tem dificuldade em evangelizar, em pregar a palavra de Deus, em aconselhar casais, porque nosso DNA não está linkado com o DNA de Deus. Nosso DNA está linkado com o DNA desse mundo. E é uma grande dificuldade que nós temos nesses dias, linkar o nosso DNA com o DNA de Deus, porque quando você liga a televisão, você vê as mídias sociais, você vê os meios de comunicação, apresenta-se para nós diversas formas de vida, diversas formas de coisas que não são a que Deus tem para nós, diversos modos de viver que não são o que Deus tem para nós, e com isso nós ficamos desconectados de Deus, e achamos que nós podemos viver somente no superficial, somente à distância. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus quer se comunicar com você.
Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer ter um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento com você. Ele quer te posicionar, te direcionar e te colocar conforme a sua vontade, para os propósitos que Ele tem para a sua vida. Sempre que você vai a algum local conversar com uma pessoa que está em dificuldade, está passando por luta, ele fala assim: Deus esqueceu de mim, Deus não tem nada comigo, me largou de lado, eu estou doente porque Deus me largou de lado, eu estou falido porque Deus me largou de lado. Sempre as pessoas atrelam as culpas dos seus problemas a Deus, sempre linkam os seus problemas a Deus, mas esquecem que elas em momento algum vão até Ele. Quando você tem um pai presente, um pai que realmente vive com você na caminhada, no dia a dia, ele está presente a todo tempo. O pai, ele tem a função de te ativar e te levar para novos passos. Quando você tem um pai presente na sua vida, ele vai te ensinar a andar de bicicleta, ele vai te ensinar a jogar uma bola, ele vai te ensinar a fazer diversas coisas, pegando no mundo natural. Pegando no mundo espiritual também assim, quando você tem um pai celestial caminhando com você, ele vai te direcionar para as coisas que vão lhe fazer crescer. Assim como o pai físico, presente, atuante, faz na vida de uma pessoa, o pai celestial está disposto o tempo todo para poder te levar a níveis maiores, níveis mais altos com ele. Quando um pai vai ensinar a andar de bicicleta, não sei se os irmãos observaram a diferença entre o pai e a mãe, o pai vai ensinar a andar de bicicleta, ele segura a criança pela garupa da bicicleta, vai soltando, quando ele percebe que ela já tem uma condição de caminhar, ele solta a bicicleta. Quando a mãe vem e entrega o filho para o pai já pega o filho e já levanta, porque a visão de pai é de enviar, é de lançar, é de colocar o filho para desenvolver uma caminhada. E se nós conseguimos entender que o nosso Pai Celestial está o tempo todo nos preparando, nos moldando para podermos irmos para a caminhada do reino, a caminhada do que Ele preparou para nós, nós vamos conseguir entender os propósitos e ouvir a sua voz. Porque nós vivemos um evangelho de dificuldade, um evangelho de muita murmuração, um evangelho de mendigo mesmo, meus irmãos. Nos últimos dias as pessoas só vão a Deus para poder pedir as coisas, para poder clamar por alguma coisa. Momento algum as pessoas vão a Deus, o seu Pai Celestial, para poder ter um colo de pai e poder ouvir a sua voz. Quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, quando a gente consegue escutar aquilo que Ele tem para nós, nós temos maior facilidade em entender as coisas. O jeito de conversar é semelhante ao Pai. Agora você imagina se você tem uma comunhão com o seu Pai Celestial, um colo de pai, da forma que você tem com o físico, que você tem com o Celestial, e te identificando, te direcionando, te trazendo revelações a cada dia, você não vai ser nunca mais órfão. Você vai deixar de ser órfão, mesmo que você foi um órfão nessa terra, você vai deixar a sua orfandade natural e vai entender a paternidade celestial. A paternidade celestial, ela vai nos aproximar de Cristo. Ela vai nos aproximar daquilo que Cristo fez, da caminhada de Cristo nessa terra. Cristo o tempo inteiro, Ele fazia as suas direções que Deus havia lhe dado, e Ele falava assim: façamos para cumprir aquilo que o Pai direcionou. Eu só vou cumprir a vontade do Pai. Façamos aquilo que está escrito. Momento algum ele fazia a sua vontade, mas ele fazia o tempo todo a vontade do Pai. Porque ele conhecia o Pai, ele entendia o propósito do seu Pai, e ele estava linkado ao DNA do seu Pai. Quando nós linkamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma ao DNA de Deus, nós passamos a ser semelhantes a Cristo. E é baseado nessa palavra, é nesse direcionamento que eu quero te trazer algumas revelações para dentro do Evangelho, para dentro da caminhada no seu discipulado, na sua célula, no seu evangelismo, né, naquilo que você tem feito no reino para Deus. Na verdade, você não tem feito para Deus, você tem feito para o seu Pai. A palavra aqui diz que nós somos feitos por Ele. Ele é o nosso oleiro. Se for preciso, Ele vai nos quebrar, fazer de novo quantas vezes for preciso, mas vai nos fazer para que possamos ser semelhante a Ele. O objetivo de Deus é nos tornar semelhante a Ele, e termos a sua essência, meus irmãos. Mesmo que o mundo diga que você não vai dar em nada, Deus diz que você vai dar uma pessoa perfeita, igual a Ele já projetou. Se nós entendermos totalmente as coisas de Deus, a gente para de viver o evangelho de mendigo, de pedinte nessa vida. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho que Deus traz para nós, é o evangelho de paternidade. Quando você entende o Pai que você tem, você já entende que você é dono de tudo, tudo já te pertence. E quando você vai ao Pai, você não vai pedir a herança, você vai ao Pai, pedir a Ele um conselho para poder cuidar da herança que Ele te deu. Comece a entender, comece a pensar aí na sua casa, onde você está nesse momento, ou se você vai assistir esse vídeo daqui um mês, um ano, não sei, mas comece a entender no seu coração o que você tem buscado em Deus, o que você tem levado a Deus nos últimos dias. Se você tem tratado Deus como um pai, ou se você tem tratado Deus
como alguém que você recorre nos momentos difíceis. Sabe, irmãos, por muito tempo eu recorria a Deus só pelos momentos difíceis. Sabe, nós precisamos conhecê-lo como um pai, né? Não sei se na sua casa, mas na minha casa a gente sempre teve esse costume de aos domingos almoçar na casa dos pais. E é muito bom quando você vai almoçar na casa dos pais no domingo, encontra uma mesa bem feita, um alimento ali saboroso na mesa, tem aquele tempo do almoço, da comunhão, tem aquele tempo do bate-papo depois. É um tempo que está ali, às vezes, para quem é homem, a sua esposa com a sua mãe, você com seu pai batendo um papo, com seus irmãos, tendo um diálogo, né? E ali seu pai libera alguns ensinamentos, libera alguns direcionamentos, isso dentro do Pai físico. Você imagina você viver isso com o Pai celestial, podendo ter um tempo de comunhão com Ele, e Ele liberando direcionamentos sobre a sua vida, liberando palavras de crescimento, liberando, sabe, direcionamentos para o que você vai fazer no seu reino, no seu casamento, com seus filhos. Sabe, Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso no seu casamento, Deus tem isso na sua empresa, Deus tem isso no seu trabalho, Deus tem isso para a sua vida espiritual e para a sua caminhada como cristão. Eu quero te dizer que você, como um discipulador, você como alguém que discipula uma pessoa e é pai espiritual dela, se você tiver o DNA de Cristo, você vai transferir para ela o DNA de Cristo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente tem dificuldade de discipular alguém, muitas vezes a gente não consegue interpretar as pessoas, porque nós queremos interpretá-las com o nosso DNA natural, DNA terreno. Você precisa de ter o DNA de Cristo para interpretar as dificuldades das pessoas, interpretar as lutas delas e pedir que Cristo traga uma revelação ao seu coração para liberar sobre a vida dela. Enquanto você estiver liberando coisas da sua carne, coisas que vêm da sua ira, do seu entendimento natural, você não vai conseguir ter um relacionamento com o seu discípulo, de forma que você o traga para entender que Deus é o Pai celestial, que Deus é o Pai que tem a revelação, que tem a direção. Tem sido muito difícil nos últimos dias, dentro das igrejas, as pessoas permanecerem de volta da pandemia. E as pessoas falam assim, é porque tirou o culto, é porque tirou o tempo de culto, tirou a comunhão dos irmãos, e essas pessoas se desviaram. Mas eu quero te dizer que não é isso que afastou as pessoas de Deus. O que afastou as pessoas de Deus é o não ter um relacionamento com o seu Pai Celestial. Porque quando você tem um relacionamento com o seu Pai, quando você vive uma intimidade com o seu Pai, você sente falta dele, e você tem necessidade de estar ao lado dele. Se você é um discipulador que transmite a paternidade ao seu discípulo, se você é um discipulador que está ali trabalhando o seu discípulo como um pai, entendendo que ele é um filho espiritual que carece da sua oração, que carece do seu entendimento e carece da sua paciência, você vai ter um discípulo que vai recorrer a você nos momentos difíceis, que vai poder ter uma confiança nas palavras que você vai liberar sobre a vida dele. Não comece a ver o seu discípulo como alguém problemático, mas comece a ver o seu discípulo como alguém que precisa ser cuidado, como um bebê que está começando. Sabe, irmãos, nós vamos discipular pessoas em diversas fases da caminhada cristã. Muitos vão estar começando a caminhada, outros vão estar no meio, outros já estão maduros, mas cada um tem a sua dificuldade. Quero te dizer que alguns até conhecem a paternidade, mas a maior parte, acredito eu, que ainda não conheça a paternidade celestial da qual eu te falo nessa noite. Uma paternidade que é completa, que não permite que você afaste do colo do Pai. Uma paternidade que te dá a todo tempo a necessidade de estar perto do Pai para receber direcionamento, aconselhamento, poder entender o que você faz, não é para os pastores dessa igreja, mas é para o seu Pai. Sabe, muito tempo a gente tem ouvido dentro das igrejas as pessoas falar, não, eu vou lá fazer para poder agradar o meu líder, agradar o pastor. Eu quero te dizer que o pastor, o líder não precisa de você. Sabe, ele precisa de um filho espiritual que faz para poder agradar o Pai espiritual. Um filho que faz para o Pai celestial. Você com o seu pensamento natural não vai destravar nada do mundo espiritual. Para destravar coisas do mundo espiritual, você precisa estar ligado no mundo espiritual. As chaves para abrir portas do mundo espiritual vêm do mundo espiritual, não do mundo natural. Então por isso às vezes você tem achado uma dificuldade de discipular a pessoa, né? Fala assim, meu discípulo é uma pessoa complicada, meio difícil. Não, ele não é difícil. Ele é uma pessoa que precisa ser trabalhada no Espírito. A pessoa que você precisa buscar de Deus sabedoria e direcionamento para você liberar sobre a vida dele um destravamento, virar uma chave para que ele possa caminhar a passos largos para perto do Senhor. Comece a ver o seu discípulo como alguém que é o seu filho,
Aquele que começou agora de colo, dando mamadeira, cuidando dele. Comece a ver ele com outros olhos a partir de hoje. Comece a entender que você precisa cuidar dele para que ele possa crescer, que você possa virar uma chave na vida dele, possa enviar ele para poder exercer a paternidade na vida de outro. Não comece a ver como alguém que tem dificuldade, como alguém difícil. Sabe, as pessoas têm maneira de falar assim: nossa, aquela pessoa não vai dar em nada. Nossa, aquela pessoa é muito difícil, o coração é muito complicado. Eu quero te dizer que eu era uma pessoa assim, muito difícil, do coração duro, não vinha para os cultos, não gostava de ir, ia no culto para agradar a minha esposa, até o dia que eu tive um encontro com Jesus. Sabe, continue, prevaleça, permaneça em oração, orando pelo seu discipulador, pelo seu discípulo, continue cobrindo ele em oração, continue buscando do Senhor revestimento e entendimento para as coisas. Sabe, é muito bom quando você é discipulado, recebe uma palavra de conforto, né? Recebe uma palavra de direcionamento. Agora, às vezes a gente não quer receber um discipulado, uma palavra de confronto, uma palavra de correção. Mas o Pai faz isso. Quando você age fora da direção, você age fora daquilo que não diz a sociedade, não diz as leis, o seu Pai, Ele te chama a atenção. Sabe, irmãos, eu não fui criado com meu pai, mas Deus me deu pais adotivos. Meu tio e minha tia me criaram, e eu pude aprender muitas coisas com o meu tio, como meu pai natural nessa terra, porque a sua postura era presente como pai natural. Sabe, e uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu replico até hoje na minha casa, é fazer a mesa do café da manhã. Eu tenho prazer em levantar de manhã e fazer uma mesa do café da manhã. É algo que eu aprendi com meu pai natural, que eu estou replicando na minha casa. Agora, se você consegue aprender coisas com seu pai natural e replicar na sociedade, imagina se você aprender coisas com seu pai celestial e replicar na sociedade. Você pode ser um excelente homem, pai de família, você pode ser um excelente empresário, você pode ser um excelente pastor, um excelente líder de célula, você pode ser um excelente funcionário na sua empresa, pode testemunhar por onde passar de quem você é filho. Sabe, é muito bom quando você fala assim, nas cidades menores, né? É filho de fulano de tal é uma referência. Sabe, a pessoa, você chegar no local, a pessoa fala assim, esse aí é filho de Deus, ele tem o DNA de Deus, ele parece com Deus, ele parece com Jesus. Você imagina você chegar num local e ser reconhecido como filho de Deus, como você ter o DNA do seu pai. Se você lidera uma célula e você ter o DNA de Deus, as pessoas daquela rua vão ter prazer e vão querer ir para a sua célula, porque entendem que você é parecido com Jesus. Meus irmãos, longe de mim ser parecido com Jesus, mas eu tenho buscado no Senhor parecer um pouco mais com Jesus. E eu quero nessa noite te convidar a buscar ser um pouco mais parecido com Jesus, a entender essa paternidade celestial, a entender a paternidade de Deus na sua vida, que você possa linkar o seu ministério, o ministério de filho, tá? Não coloque o seu ministério como um ministério terreno, mas um ministério de filho. Eu vou ser pastor porque eu sou pastor no ministério de filho de Deus. Eu vou ser um líder de célula porque eu estou no ministério de filho de Deus. Eu sou um discipulador porque eu sou um discipulador no reino de Deus, para poder crescer o reino do meu pai, para poder crescer a herança do meu pai. Quando você vai trabalhar na empresa do seu pai, quem tem pai que teve empresa, ou vai trabalhar com o seu pai até dentro da sua casa, ajudando ali no dia a dia, vocês trabalham a família toda, no propósito de melhorar a casa, trocar os móveis, comprar um carro melhor. A família trabalha num conjunto, trabalha num conjunto de trazer benefícios para dentro de casa. Você vai atingindo a idade de trabalho ali, 17, 18 anos, vai trabalhando, vai surgindo mais irmãos trabalhando, vai juntando as coisas, e ali vão fazendo uma família mais forte, o patrimônio vai entrando e vai crescendo aquela família. E assim é no reino de Deus, quando tem pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas que entendem o Pai que tem e que precisam crescer o reino do Pai, essas pessoas vão fazer o quê? Vão buscar mais formas de crescer o reino, e eles vão saber amar essas pessoas, assim como o Pai ama. Se você entender o amor de Jesus por você, o amor de Deus, o amor de um pai que mandou o seu próprio filho morrer na cruz para poder restabelecer a comunhão conosco. Olha que tremendo, um pai que tem coragem de sacrificar o seu filho para restabelecer a comunhão com o restante dos seus filhos. Quem de nós teríamos condição de fazer algo dessa tamanha proeza? Pegar um filho e dar o seu filho pelo pai. Algo interessante, Abraão, quando leva Isaac para o monte a pedido de Deus, Abraão
tinha totalmente entendido já a DNA de Deus. Ele tinha entendido que Deus era o seu pai. E quando ele estava pedindo Isaac, ele não estava pedindo Isaac para poder sacrificá-lo, mas ele queria aperfeiçoá-lo em alguma área. Ele queria ver o coração de Abraão onde estava. E muitas vezes quando o Senhor nos corrige, o Senhor nos traz um momento de correção, nós muitas vezes nos revoltamos com o Senhor. Revoltamos com o nosso pai e fazemos igual aqueles meninos perracentos. Deixamos o pai de lado. Muitas pessoas hoje deixam as igrejas, deixam as células, deixam o discipulado por pirraça, irmãos. Porque foram corrigidos de forma que eles acharam que não era ideal para aquele momento e abandonam a caminhada com o pai. Eu quero te dizer, você que tem um pai presente, que é filho, se o seu pai te corrigiu hoje, você deixaria de ir na casa dele? Você ou abandonaria por completo o seu pai natural? Eu creio que muitos de nós não abandonariam o nosso pai natural, mas nós abandonamos o nosso pai celestial. Um pai que pagou um preço na cruz, mandou seu filho para a cruz para pagar um preço por nós, para restabelecer a comunhão com nós. E eu quero te dizer nessa noite, meu querido, comece a vê-lo de forma diferente. Comece a vê-lo como um pai amoroso, um pai que tem um amor que, independente do que você faz, ele continua te amando. Hoje a minha esposa mandou uma mensagem para uma prima dela, e ela dizia isso para ela na mensagem: independente do que você fez até agora, Deus, o nosso Pai, Ele te ama tanto que Ele te perdoa de tudo que você fez. E Ele não está importando com o que você fez, mas Ele está importando se você voltar para Ele agora. É isso que Deus tem para nós. Se você até agora estava com o coração preso, estava com a sua vida presa nas coisas naturais, eu quero te convidar a deixá-las nessa terra e linkar com seu Pai espiritual, a se aproximar dEle, a estabelecer um tempo de comunhão com Ele, um tempo de relacionamento com Ele. Sabe, é preciso, para o nosso crescimento em Deus, estarmos mais perto dEle. Entender que Ele é Deus e nosso Pai. Ele nos formou das suas mãos, nos fez semelhante a Ele, para que estejássemos o tempo todo ao seu lado. Não sei como você tem caminhado com Ele nesses dias, não sei como você tem se relacionado com Ele, mas eu quero te dizer que você líder, você que almeja ser um líder de célula, que almeja ser um discipulador, você que discipula alguém, eu quero te chamar ao despertamento nessa noite. Que você faça uma reflexão de como você tem se relacionado com o seu Pai Celestial. Qual atenção você tem dado ao seu Pai Celestial? O que você tem feito para Ele no seu reino? O que você tem feito para Ele dentro da casa dEle? O que você tem feito para poder agradá-lo? O que você tem feito para poder trazer alegria ao coração dEle? Sabe, irmãos, a gente caminha, a caminhada cristã, e as coisas começam a ficar naturais. E aí a gente cria aquele reloginho, Tadel terça-feira, 19h30, culto, célula na quarta-feira, culto no domingo, ponte jovem no sábado à noite. Você vai criando algumas rotinas e elas se tornam naturais. E você passa a adorar por naturalidade. O ser humano tem essa facilidade. E as pessoas às vezes têm dificuldade em adorar, porque elas não entendem a quem ela está adorando. Eu queria te chamar a atenção nesse momento. Você tem adorado a quem nos cultos? Você tem vindo cumprir um protocolo? Ou você realmente tem vindo adorar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória? Sabe, porque às vezes a gente sai de casa no automático para cumprir a agenda, chega aqui, faz todos os protocolos do culto, mas sequer pede que o Senhor nos toque, pede que Ele faça algo novo em nossas vidas, que Ele nos corrija, que Ele nos dê um abraço. Sabe, você pode ir na sua casa agora, cruzar os seus braços e sentir um abraço de Pai. Se você pedir ao seu Pai Celestial que te dê um abraço na sua casa agora, irmão, eu te garanto que Ele vai te abraçar e você vai sentir a presença dEle de forma sobrenatural. Mas isso depende de você requerer dEle esse abraço. É um Pai tão maravilhoso que Ele não invade a sua privacidade, que Ele te permite escolher a hora e o tempo que vai se relacionar com Ele. Sabe, e às vezes a gente quer fazer isso com os nossos discípulos. Nós queremos atender os discípulos na hora que a gente quer. A gente quer exercer as coisas do reino de Deus na hora que a gente quer. Eu quero dar a palavra na célula o dia que eu quiser. Eu quero ofertar do jeito que eu quiser. Eu quero apoiar aquele trabalho do jeito que eu quiser. O pastor Geraldo chama para fazer um movimento de amor lá. Eu vou o dia que eu quiser.
Sabe, irmãos, a gente estabelece o dia que a gente quiser, da nossa forma, do nosso jeito. Você precisa entender o que você faz é para o seu Pai, e vai trazer crescimento na sua vida, porque o direcionamento que Ele te deu é que ide e fazei discípulos. Está aqui, o nosso propósito nessa igreja, essa igreja tem o propósito de fazer discípulos, e só quem conhece o Pai Celestial faz discípulos. Se vocês observaram na Bíblia, quando Jesus caminha pela terra, o seu propósito era fazer discípulos. Jesus, o tempo inteiro, estava ativando homens para pregar a palavra. E algo interessante que quando ele está ali com Pedro, e Pedro tem uma revelação, ele pergunta, quem eu sou? E Pedro diz, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, e faz aí uma revelação celestial, e ele fala assim, quem te revelou isso não foi coisa natural, quem te revelou isso foi meu Pai. E ele fala, Pedro, tu és pedra, e sobre Pedro ele edifica a igreja. Porque naquele momento, de todos os discípulos que estavam ali, Pedro era o cara que já tinha entendido o DNA de Cristo, já tinha entendido o DNA do seu Pai, ele já sabia com quem ele estava caminhando naqueles dias. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atento a isso. Nosso coração precisa estar atento com quem nós estamos caminhando. Sabe, nós não podemos fazer as coisas no automático, nós não podemos exercer o nosso discipulado no automático. Nós precisamos tratar o nosso discipulado, tratar a nossa célula como um patrimônio do reino de Deus, do patrimônio do reino do seu Pai, do nosso Pai. Essa igreja é um patrimônio do nosso Pai, é um patrimônio que Ele colocou aqui na mão desses pastores para poderem fazer discípulos sobre a cidade de Viçosa. Vocês já pensaram nisso? Nosso objetivo aqui, como igreja, como totalidade, irmãos, não tem ninguém isento disso, como filhos de Deus. A nossa obrigação aqui, a nossa direção que o Senhor nos comissionou, é como o Pai deu a ordem, filhos, vão lá e façam discípulos, evangelizem pessoas, preguem a minha palavra, preguem o Evangelho, tragam eles para me conhecer, aqueles que ainda não me conhecem, tragam eles para me conhecer, para conhecer um pouco do meu amor. Sabe, às vezes a gente não pega uma pessoa que está na rua, na calçada abandonada, uma criança, e tem vontade de levar para casa, para cuidar, para poder trazer para mais perto do seu coração. E muitas vezes a gente tem irmãos ao nosso lado, precisando de ser cuidado, precisando de ser abraçado, precisando de um beijo na face, precisando de uma palavra amiga, de um toque de mão, e nós às vezes não entendemos isso. Eu quero te dizer que o discipulado, a célula, são ferramentas para poder pegar essas pessoas e apresentarem a ela o Pai Celestial. O discipulado é uma ferramenta para aproximar as pessoas do Pai Celestial. A célula é um ponto de captação para as pessoas chegarem ali e conhecerem o Pai Celestial, virem aqui para participar do encontro, participarem do discipulado, participarem do Tadel. E daí a pouco esses irmãos estão fazendo o quê? Eles estão fazendo discípulos. Eles estão pregando por Viçosa e trazendo pessoas para conhecer o Pai Celestial. Mas se nós somos um Pai espiritual que mata as pessoas, elas não vão trazer pessoas para conhecer o Pai Celestial. Sabe, essa é a nossa dificuldade hoje, transmitir a essas pessoas a paternidade celestial, transmitir a essas pessoas o amor de Deus, para que elas possam desfrutar desse amor. Não sei o que você tem pensado até agora do que Deus tem falado no seu coração, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele está nos direcionando nesses dias para estarmos mais perto dEle. Ele está nos direcionando para estarmos mais perto do Pai, para estarmos mais perto da paternidade, do amor de Deus e desfrutarmos mais do amor de Deus. Sabe, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas murmurando, lamentando, suicidando por coisas naturais, perdendo a sua vida por coisas naturais, morrendo por coisas naturais, sendo que você pode desfrutar do amor de Deus e entender que as coisas naturais são dessa terra e vão ficar aqui. Quando você tem as coisas celestiais, as coisas do céu na sua vida, as coisas terrenas, você já entende que todas elas são suas, e você cuida, você preserva, mas elas não estão no seu coração. Sabe, quando o seu coração está preso a essa terra, as coisas dessa terra, você vai exercer a sua vida em favor dessa terra. Quando algo dessa terra te faltar, você vai sentir uma dor tremenda. Mas quando a presença de Deus te faltar, você não vai sentir nada, porque o seu coração não está preso nele, está preso nessa terra. E nós precisamos desfrutar disso, para exercermos a nossa caminhada como cristãos. Ser cristão é ser semelhante a Cristo.
Quero que você entenda isso nessa noite. Ser cristão é ser semelhante a Cristo, é parecer com o Filho de Deus, e você é filho de Deus. Você não pode ser um filho de Deus sem parecer com Ele. Você já tem o DNA dele, agora você precisa de exercer, precisa de parecer, ter as características dele, fazer as coisas que ele faz, da forma que ele faz. Não da sua forma natural, mas da forma que ele faz. E no reino de Deus, na sua caminhada como cristão, você só pode ser um cristão com êxito se você estiver alicerçado com seu Pai. Você estiver junto a Ele, entendendo o propósito dEle, ouvindo a voz dEle. Sabe, é isso que Deus quer fazer para nós. Ele quer trazer para o nosso coração as suas revelações, as suas palavras. Que paremos de ouvir as coisas dessa terra e passamos a ouvir as coisas do céu. Enquanto a mídia diz não, Deus está dizendo sim. Se Deus diz sim, eu vou no sim, eu não vou no não. Sabe, irmãos, isso é algo que nós temos que permanecer na voz de Deus, não na voz dessa terra. Veio o coronavírus, vai matar muita gente, muitas pessoas, vai não sei o quê, Deus continua no controle. Ele é o dono de tudo. Ele em momento algum ele perdeu o controle. E às vezes a gente vê muitos cristãos falando assim, Deus faz com linhas tortas. Deus não faz nada com linhas tortas. Na sua perfeição Ele faz tudo perfeito. Nós que olhamos com olhar natural e vemos as coisas das linhas tortas. Comece a ver a sua igreja, comece a ver os seus irmãos como irmãos em Cristo, irmãos filhos de Deus, irmãos que têm que ser amados conforme o seu Pai te ensinou a amar. Busque em Deus, busque no seu Pai Celestial o amor dEle para transmitir às pessoas no discipulado, na célula, nos cultos. Quando você encontrar com o irmão na rua, é muito bom quando você encontra o irmão na rua, né, irmão Nelson? Cristiano, a gente encontra na rua, pega na mão do outro, abraça o outro. É muito bom quando a gente se encontra, porque a gente entende que nós somos irmãos em Cristo. Às vezes você fala assim, mas o sangue não é o mesmo, mas o nosso DNA é o mesmo, é o DNA de Cristo. Nós somos cristãos, filhos, semelhantes semelhante a Cristo, que é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, instituídos por Ele, sobre essa terra, para pregar a sua palavra por onde passarmos. Então nessa noite, eu quero encerrar por aqui, mas queria que você na sua casa fizesse uma reflexão de como tem sido a sua caminhada nesses dias com o Senhor, de como você tem se relacionado com o Pai Celestial. E se você ainda não entendeu que Ele é o Pai Celestial, eu te apresento Ele nessa noite. Deus é o seu Pai Celestial. Ele está de braços abertos te esperando para um tempo de comunhão, para te carregar no colo, para te fazer carinho, para te dar palavras e estratégias de crescimento, para poder pegar a sua bicicleta, para você começar a aprender a caminhar nela e soltar e te enviar às nações. Muitas pessoas falam assim, eu vou para as nações, vou pregar às nações, eu tenho uma palavra, eu tenho isso, mas a pessoa não busca em Deus o crescimento. E eu queria te despertar nessa noite. Você tem um chamado às nações, você tem um chamado para o Evangelho, para pregar o Evangelho às nações. O que está faltando é você entender quem você vai pregar às nações. Está faltando você entender de quem você vai falar nas nações e como você vai transmitir o amor dele às nações. Sabe, irmãos, Viçosa é um campo missionário gigantesco. Que você possa ter entendido nessa noite que é tempo de você semear esse amor sobre Viçosa. É tempo de você semear esse amor sobre a cidade de Viçosa, sobre os irmãos dessa casa, os irmãos das outras igrejas, sobre os irmãos que ainda não conhecem Jesus, e levar esse amor ao coração deles. De convidar as pessoas a estarem conosco nas células, sabe? De orar pelo crescimento das células. Tem pessoas que vibram quando diminui uma célula. Nós temos que vibrar quando aumentam a célula, que as células cresçam, sabe? As células, se elas estiverem sadias, com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que conhecem a paternidade, essas pessoas serão células sadias que vão multiplicar, células sadias que vão multiplicar outras células sadias que vão alcançar pessoas, porque lá tem o DNA de Deus, e as pessoas vão ser conhecidas naquele bairro por pessoas que parecem com Jesus. Pense isso na sua casa, nessa terça-feira, sabe, que você possa ter se identificado com essa palavra, você possa ter se identificado com essa mensagem, você possa entender que o Senhor é o olheiro,
e Ele pega o barro, quebra, faz de novo na hora que for preciso. Você tem a imagem e a semelhança dEle. Você é o filho dEle. Ele é o seu Pai Celestial. Quero repetir de novo para você. Você é filho de um Pai Celestial. E você vai começar a ter filhos espirituais sobre essa terra. Eu profetizo sobre a sua vida que você é pai de filhos espirituais sobre essa terra. Você é filho de um pai espiritual e vai ser pai espiritual, filho de um pai celestial e vai ser pai de vários filhos espirituais sobre essa terra. Comece a ver isso já, meu irmão, pela fé. Você discipulando várias pessoas e transmitindo a elas o DNA do Pai Celestial.